Nada, a gente fina do canal. Tá bombando aí a situação de uma possível volta do Roger Guedes pro Corinthians. Eu vou trazer aí um react, tá? Trazendo aí as informações que o Samir Carvalho trouxe sobre isso para vocês. E aí a gente vai discutir depois um pouquinho sobre essa situação de uma possível vinda dele, do quanto que seria bom, não seria. E vamos falar também de algumas outras notícias do Corinthians lá no final, beleza? Já já a gente tá de volta, então vamos curtir aí esse vídeo e acompanhar. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vocês que estão sempre aqui, sempre me ajudando, dar essa força aí, já deixando os créditos aí pro canal do Samir Carvalho também, beleza, galera? Bora lá. O Guedes joga muito, mas é Pitombeira que é o empresário dele. Mas eles estão com uma relação boa, tá? Houve um acordo de cavalheiros visando futuras negociações. Esse acordo de cavalheiros aconteceu numa entrevista que o Augusto Melo deu para o Cross, influenciador. No programa do Cross, na entrevista, o que aconteceu? O Augusto Melo, em público, deixou claro que o caso Lucas Veríssimo não era culpa do Veríssimo e nem do Pitombeira. Ele assumiu a culpa. Isso foi quase um acordo de cavalheiros. Neste dia, o Augusto abriu as portas para Roger Guedes, para a volta do Veríssimo, para o Eric Pulga, entendeu? Para todos os jogadores do Pitombeira, tá? Ali, meu amigo, ali foi como é que chama? Um decreto de paz, né? Algo assim, tá? Então, não tem problema nenhum hoje entre o presidente do Corinthians e o Pitombeira. E não é para ter também, porque o empresário ele quer ganhar dinheiro, meu irmão. Então, vocês entenderam? Existe uma relação boa do Augusto. O Augusto, quando que você viu isso? O Augusto admitiu em público que a culpa do caso Lucas Veríssimo era dele. O que eu falei já para vocês, né, ontem. O Roger Guedes é uma espécie de prioridade do Corinthians, de pedido de contratação para o patrocinador do Corinthians, que eu não vou citar o nome aqui, até porque para não sofrer nenhum problema com o YouTube por conta, né? O YouTube está com uma política séria em relação a esse ramo, né? Que é o patrocinador master do Corinthians. Vocês já entenderam, então não vou falar o nome aqui. Vocês não me levem a mal em relação a isso, tá? Agora, vamos lá. Ele vai ser um pedido. Isso aí eles já estão cogitando, né? Pedir para o patrocinador a contratação do Roger Guedes. Só que tem uma coisa. Tem que o Roger Guedes querer voltar, tem que fazer uma boa proposta para o Al Rayyan, né, que é o time dele. Ele tem contrato até junho de 2027, ganha muita grana e, né, trata-se de um jogador caro. Agora, o que tem de novo de ontem para hoje? O que tem de novo, como eu dei a matéria, uma fonte me procurou e falou que houve um contato do Augusto recentemente, eu não sei se é tão recente assim, tá? Mas também não estou falando nada de 2 meses atrás, nem de 1 mês atrás. Estou falando só que eu não sei exatamente o dia que foi, mas o Augusto conversando com o Pitombeira, porque eles estão com uma relação até que estável, né? Estável. O Augusto perguntou se havia interesse do Roger Guedes voltar ao Corinthians, porque é um jogador que ele gosta muito. E ele ouviu que o Roger Guedes está muito bem no Catar, mas não descarta a volta ao futebol brasileiro. A questão é que tem que pagar o clube lá, né, o clube do Catar, e que tem que também, claro, né, ser uma proposta boa financeira. E aí também o Corinthians descobriu que o Roger Guedes tem o interesse já de outros clubes que também já fizeram a paquera ao Pitombeira, que é o empresário, né, do Roger Guedes. Qual é a paquera? Queremos contar com ele. Tem chance. E um dos clubes é o Grêmio, tá? Outro clube é o Atlético Mineiro. E eu senti pela conversa que tem um clube paulista na parada. Eu acredito, vou dar um chute agora, que possa ser o São Paulo, mas não é informação, tá? Porque que clube paulista ia querer o Roger Guedes? O Palmeiras parece que ele não tem uma relação boa. E o Santos não tem verba para isso, né? Enfim. Mas de certo mesmo é o Grêmio, porque o Grêmio conta aí com a ajuda de um torcedor lá, empresário cheio da grana, que ajudou a trazer o Luis Soares e que estaria disposto também a investir no Roger Guedes. Então,
O que existe do Roger Guedes é um primeiro contato. Não é uma negociação aberta, porque o Corinthians não está focado nisso agora exclusivamente. Só que acontece uma coisa. Às vezes eu li alguns comentários nas minhas matérias, as pessoas falam assim, o Samir vai ficar falando do Roger Guedes. Não vou falar se tiver notícia. Essa é uma notícia. E às vezes as pessoas duvidam, porque elas são ingênuas, elas falam assim, o Corinthians está na reta final do Campeonato Brasileiro, né? E até parece que está falando de reforços agora. Gente, não é só Roger Guedes, não. Aliás, não é só o Corinthians. Um clube decente, um clube que seja minimamente organizado, que nem é o nosso caso, hein? Nem é o nosso caso. Não sei se vocês sabem, daqui 2 dias é novembro. Novembro, tá? Se um clube de futebol não começar a fazer os primeiros contatos em novembro, para fechar os reforços na segunda quinzena de dezembro, para ter os reforços na primeira quinzena de janeiro, velho, que clube é esse? Então, gente, os primeiros contatos estão sendo feitos agora. A gente, não sei se as pessoas não perceberam, nós estamos em novembro, tá? Nós estamos em novembro. O Thiago Nazaré é muito canalha. Saudades dos meus mercenários, Veríssimo e Guedes. Já estão mais que perdoados, hein? Deveria já dar início às negociações, ainda não deu. Eu entendo também uma coisa, né? A gente tem que ter o equilíbrio, moderação. Demasia nunca é bom. Até rimou, meu irmão. O primeiro contato já é bom. Se abrir uma negociação, melhor. Só que o foco também é fugir do rebaixamento, chegar numa final de Sul-Americana. Só que um clube que é profissional e se preze, em novembro, meu amigo, já tem que estar pensando em título, pensando em classificação para Libertadores. No caso do Corinthians, infelizmente, agora o foco é não cair, mas está pensando em janeiro. Em janeiro, tá? Fala, Corinthians, da gente final. Vamos continuar aí as notícias do Corinthians. Vou passar para vocês agora falar um pouquinho dessa situação do jogo, tá? Vamos passar agora para a situação do jogo. Vou dar um detalhe aí importante para vocês, porque o Corinthians tem desfalque. Lê a matéria aí do Jogada 10 lá do OneFootball. Corinthians chega a Buenos Aires com desfalques, veja os relacionados. O Corinthians ele desembarcou em Buenos Aires no final da noite dessa terça-feira, onde encara o Racing lá em Avejaneda, né? Às 9h30 da noite. O conhecidíssimo El Cilindro, né, galera? E é o jogo da Copa Sul-Americana pela semifinal, né? O jogo de volta. Afinal, o Corinthians chegou lá sem o Kaká. O Kaká acabou se machucando no último jogo da segunda-feira contra o Cuiabá, não viajou com a delegação do Corinthians para a Argentina e ele vai ser um desfalque, né? A gente já tinha a situação do José Martínez, agora a gente também tem essa situação do Kaká. Em contrapartida, do treinador Ramon Dias levou o Yuri e o José Martínez para lá, que tinham cumprido a suspensão contra o Cuiabá. Duas possíveis voltas aí que o Corinthians pode ter no time, o Yuri Alberto e o José Martínez. Para isso, galera, o Corinthians aí já foi relacionado para o jogo com Hugo Souza, Matheus Donelli e Felipe Longo para o gol. Os laterais, o Fagner, o Matheus Bidu, o Mateuzinho e o Léo Maná. E para os zagueiros, o André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres. No meio-campo, Alex Santana, André Carrilho, joga muita bola o Carrilho, Breno Bidon, Charles, José Martino, Igor Coronado, Ranieri e Rodrigo Garro. Os atacantes, nosso querido Memphis, Yuri Alberto, Romero, Thales Magno, Pedro Henrique e Pedro Raul. Esse é o Corinthians que viajou, já está lá em Avejaneda para enfrentar esse jogo importante amanhã contra o Racing na Sul-Americana. Deixa no vídeo aí o que você achou de todas as informações do vídeo que a gente reagiu, falando dessas informações que estão aí surgindo desde antes de ontem. Eu já tinha trazido alguma coisa relacionada para vocês. E do Corinthians, se o Kaká vai fazer falta, e a volta do José Martínez e do Yuri Alberto, quanto que pode ajudar o timão, beleza? Valeu, galera, um abração para todo mundo. De noite eu tô de volta com mais um vídeo e vai, Corinthians!